Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, o Anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vós perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da justiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que parecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio, para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firme e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vós confirme em toda boa palavra e obra. Capítulo 3. Pedido de oração. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quando vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vós mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Advertência. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vós aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nós portamos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos
exemplo para nós imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por vosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas ademoestai-o como irmão. Saudação final. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, e que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Primeira Epístola de Paulo, apóstolo a Timóteo. Saudação e advertência, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa e alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sua doutrina. O seu chamado. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória
para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emeneus e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Instruções sobre a adoração. Capítulo 2. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho o seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Orientações para as mulheres. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação.